Agora eu vou falar um pouco sobre os principais autores do Barroco brasileiro. Bento Teixeira. Bento Teixeira foi um poeta luso-brasileiro e autor do poema épico Prosopopeia. Ele nasceu em Porto, Portugal, em 1561 e mudou-se para o Brasil Colônia com seus pais em 1567. Após a morte dos seus pais, Bento se mudou para a Bahia e em 1584 se casou com Filipa. Porém, em novembro de 1594 aconteceu uma tragédia. Bento matou a esposa e, em uma tentativa de fuga, acabou sendo preso. E foi enquanto estava na prisão em Lisboa que o autor redigiu o longo poema Prosopopeia, que foi publicado em 1601 e abriu portas para o Barroco brasileiro. Gregório de Matos foi um dos maiores poetas desse período. Ele é conhecido como Boca do Inferno, famoso por seus poemas satíricos, onde ataca muitas vezes a sociedade baiana da época. Dono de uma personalidade rebelde, Gregório criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas satíricos, líricos, eróticos e religiosos. Porém, ele não publicou nenhum dos seus poemas em vida, assim tendo muita controvérsia sobre a autoria de alguns escritos. Um dos poemas de Gregório. Manuel Botelho de Oliveira. Ele foi o primeiro autor nascido no Brasil a ter um livro publicado. Versou por temas correntes da poesia de seu tempo. Participou de um movimento literário que predominaram ou o exagero no culto à forma ou o exagero no campo das ideias. Muitos textos do Barroco predomina mais o culto na forma, através do abuso de figuras de estilo. Eu vou falar um pouco sobre o Barroco brasileiro e o Barroco de Portugal. O Barroco brasileiro ele começou no finalzinho do século XVII e teve um grande destaque para suas esculturas e a sua arquitetura do âmbito nacional. Ele ficou conhecido também porque aconteceu no século do Ouro, onde teve um grande rebuscamento à literatura pela racionalidade. Já o de Portugal, ele ganhou destaque nas suas obras literárias que apresentavam uma grande temática da religiosidade profana. Tratava as questões religiosas com grande dualidade. Aí pessoal, eu vou falar sobre as características. As principais características, também chamadas de seiscentismo, são o dualismo, ao exagero, a riqueza de detalhes, angústia e conflito, e o antropocentrismo, que eles denominavam o ser humano no centro do universo. E em relação aos textos, os textos refletiam elementos rebuscados e esses textos quase sempre eram extravagantes e onde eram valorizados no jogo de contrastes. Em relação aos estilos literários, há dois tipos de estilos, o cultismo e o conceituismo. No cultismo, ele é caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, é comum ser utilizada a descrição, a forma culta, a linguagem rebuscada e ornamental, para expressar ideias. Além desses termos, o cultismo também valoriza os detalhes e a forma textual. E no conceituismo, ela é identificado pelo jogo de ideias. Esse estilo trabalha mais com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. E nesses textos também é comum ser utilizada a figura de linguagens, como por exemplo metáfora, antítese, hipérbole e paradoxo. Vou falar algumas características da pintura barroca. Algumas delas são muito marcantes. Realismo, sensualidade, representação do infinito, efeito unificado, representação do espaço em movimento,
valorização das sombras e das luzes, como outras coisas. Agora vou falar sobre algumas das pinturas barrocas. Bom dia, meu nome é Ana Tenório e eu vim apresentar sobre o contexto histórico do Barroco. O Barroco se deu início por volta do século XVI na Itália e se espalhou rapidamente pela Europa e a América Latina. Ele é caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo. O Barroco ele dominou a literatura, a pintura e a música por volta do século XVI e XVII. Ele tentou resgatar ideias da reforma protestante e conter ela, e era oposição ao renascentismo. Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica criou a Contra-Reforma. Seu objetivo era reprimir a expansão protestante e retomar o poder por ela exercido anteriormente. Ela instalou o Conselho de Trento, que buscava reprimir todas as manifestações que era direcionada a ela. E várias igrejas, capelas, santos foram esculpidos no tempo do Barroco. Já em relação ao Brasil, o Brasil teve um dos maiores influenciadores, que foi o mestre Ataíde e o Aleijadinho. O Barroco foi implantado no Brasil para a catequização dos índios e teve um dos maiores influenciadores como Aleijadinho e mestre Ataíde, que se espalhou pelo mundo inteiro.